Uma pessoa que tem perda de função renal, que tem uma elevação, portanto, da creatinina, pode ter seus rins regenerados? Essa é uma pergunta muito comum aqui no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é André Bastos, médico nefrologista e sou membro do projeto Informação, Informar para uma Ação. E aqui no canal do YouTube, no RimTube, nós vamos falar de assuntos relacionados à sua saúde. Pessoal, uma dúvida que é muito frequente é sobre a possibilidade de regeneração das células dos rins. Por que isso? Porque muitas pessoas desenvolvem uma doença renal e isso é manifestado, em boa parte das vezes, por aumento da creatinina, tá? E elas querem saber, será que eu vou ser curado dessa doença ou vou ter que conviver com a doença renal para o resto da vida? Então, a pergunta final é, o rim regenera? As células renais, elas podem se recuperar? E a resposta é o seguinte, depende, tá? Existem dois tipos de doença, por isso que a gente classifica uma doença renal aguda e uma doença renal crônica. A doença renal aguda é aquela que acontece um insulto, acontece uma lesão nos rins de forma rápida. É aquela que acontece no decorrer de dias e até semanas, tá certo? Então a pessoa estava bem, de uma hora para outra, por exemplo, ela sofre de uma infecção generalizada, ela começa a usar alguma medicação quimioterápica, por exemplo, para tratar um câncer, e isso acaba fazendo uma elevação da sua creatinina. Ela desenvolve, ali em dias, um aumento da creatinina. Essa pessoa tem uma doença renal aguda, tá? Diferentemente da doença renal aguda, nós temos uma doença renal crônica, que é aquela que acontece ao longo de meses a anos, tá certo? A décadas. Então, quando você tem uma elevação de creatinina acima de 3 meses, a gente costuma definir isso como doença renal crônica. Na doença renal crônica, essas células renais, elas ficaram inflamadas por muito tempo. Elas fibrosaram, formaram cicatrizes e essas células dificilmente vão se regenerar, vão se recuperar, tá? Então, já respondendo a pergunta, se a gente está conversando sobre uma doença renal aguda, existe uma inflamação das células. Essas células elas podem se regenerar, principalmente uma parte dos rins que a gente chama de parte tubular, são os túbulos renais. Até a parte que faz a filtração, que são os glomérulos, que é um tufo, né, de sangue, onde vai fazer a filtração. Eles podem também se regenerar se a inflamação ela ocorreu em curto período. Se essa inflamação persistir por muito tempo, essas células vão fibrosar, vai acontecer o desenvolvimento de doença renal crônica e essas células não se regeneram mais, tá certo? Então a resposta é depende. Depende se a doença é renal aguda ou se a doença é renal crônica. Se a doença for renal aguda, existe uma chance de recuperar. Se a doença é renal crônica, onde as células já estão completamente fibrosadas, não vai ocorrer provavelmente a recuperação dessa doença. Essas células aí não têm mais poder de se regenerar, tá? Muitos estudos estão sendo feitos na tentativa de descobrir qual é a molécula que é responsável por fazer essa fibrose da doença renal crônica, tá? Várias interleucinas, várias substâncias inflamatórias estão sendo testadas para tentar chegar a um prognóstico melhor da doença renal crônica, tá bom? Acontece que, às vezes, a gente acha que um paciente tem doença renal crônica e diz que ele nunca mais vai recuperar a creatinina, mas, na verdade, ele tem uma doença renal aguda e pode recuperar. E, às vezes, a gente acha que ele tem uma doença renal aguda e diz, não, ele tem uma grande chance de recuperar, mas, na verdade, ele já tem uma doença renal crônica, tá certo? Então, na medicina e no amor, nem nunca e nem sempre, tá? A gente tem grandes conceitos, que doença renal crônica, doença renal aguda, mas a gente sabe que em alguns pacientes a gente pode classificar de forma errada. Dizer que um paciente é crônico, mas ele é agudo, ou dizer que é agudo e ele é crônico, tá? Mas o fato é que, de forma geral, a insuficiência renal aguda há uma chance boa da pessoa se recuperar e voltar a ter uma creatina normal. E a doença renal crônica, essa pessoa, ela vai ter que conviver com essa creatina elevada, ela vai ter que fazer de tudo para retardar a progressão, mas a cura, nesse caso, provavelmente não deve ocorrer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, encaminhe aí para mais pessoas. Se é dúvida de alguém que você conhece, vale a pena mandar lá nos grupos do WhatsApp. E deixe aí embaixo seus comentários
falando sobre algum tema que você gostaria que o grupo Informação, vocês perceberam aí que agora nós temos outros médicos nefrologistas, médico clínico, e vão nos ajudar a gravar mais vídeos e deixar o canal mais dinâmico, com vídeos postados mais frequentemente. E quanto mais vocês participarem, mais a gente vai ter temas, tá, direcionados para aquelas pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo.